Boa tarde, vamos estudar a lição? Vamos para mais um dia de estudo da lição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes funções da lei de Deus. Ontem nós estudamos sobre a entrega do decálogo, né? Falou um pouco que a lei ela veio para demonstrar amor e graça. E hoje nós vamos falar sobre a função da lei. A lei de Deus revela o seu caráter. Quem ele é, quem Deus é, né? Através da lei, a gente conhece Deus, né? O caráter de Deus. Então, nós vemos lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei, ela é vista de maneira bastante positiva, né? Os escritos bíblicos escreveram poemas sobre a lei, lá no livro de Salmos. Cantaram sobre ela, também no livro de Salmo, capítulo 19. E meditaram sobre ela dia e de noite, Salmo capítulo 1, versículo 2. A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde e prosperidade e paz. Então essa é a função da lei, nos trazer sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Aqui vemos dois pontos aqui interessantes da lei também. A lei é como uma proteção, é como uma cerca, né, que nos protege. Nos protege de perigos, dificuldades e complicações e também da morte, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão da lei, né? E a segunda parte aqui é que a lei nos sinaliza, ela nos mostra o perigo, né? E aponta para quem? A lei também aponta para Jesus, o qual perdoa os nossos pecados e transforma a nossa vida. Então, a lei é como se fosse um guardião que nos leva a Cristo. Amém? Então, leia Tiago, capítulo 1, o versículo 23 ao 25. Vamos ver o que está escrito lá. O que esse texto diz e como essas palavras nos ajudam a perceber qual é a importância da lei, mesmo que ela não possa nos salvar. Então, vamos ver o que Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 25, diz sobre a importância da lei. Está escrito assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e retira e logo esquece como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, para a lei que é perfeita, é lei da liberdade, e nela persevera, persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquele que ouve e pratica as palavras, né? Esse será bem-aventurado. E aqui está dizendo que a lei nos liberta. A lei é perfeita, né? E diz aqui que quem persevera na lei, né? E não esquece dela, né? E pratica a lei, esse será feliz. Então, o que esses textos diz sobre a lei, né? Nos ajuda aqui a mostrar qual a importância da lei. Então, aquele que pratica a lei, que persevera na lei, não esquece dela, né? E que pratica sendo operoso, esse será feliz, né? Então a importância da lei é isso. Ela nos traz felicidade, ela nos traz paz, né? Então a gente tem que ouvir as palavras, praticar a palavra de Deus e também a lei. Então, a lei é como se fosse um espelho que mostra os nossos defeitos. E através desse espelho, que é a Bíblia, a gente pode remover os defeitos que tem na nossa vida se a gente guardar os mandamentos, né?
Então, a lei é como se fosse, ela nos oferece a solução dos nossos problemas, a solução para o pecado. Então, a solução para o pecado é guardar a lei, é fazer a vontade de Deus, é ter fé em Deus. Amém? Então, uma vez que somos salvos pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. Mas a Bíblia ensina que a lei define o que é pecado. Romanos 7, versículo 7. Eu não teria conhecido pecado se não fosse por meio da lei. Está vendo a importância da lei? Ela mostra o pecado, né? Mostra aquilo que é ruim, mostra aquilo que vai trazer consequências e coisas ruins para a nossa vida. Então, a existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do Evangelho. Amém? Então, que nós possamos ser obedientes à lei de Deus, porque ela tem várias funções na nossa vida, e principalmente de nos ajudar e não atrapalhar. A lei não é um peso, não é um fardo, a lei é uma bênção. Que Deus te abençoe.